Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e hoje voltamos com um vídeo de Bookshelf Tour. Desta vez, depois de fazermos o nosso passeio pelos meus livros de humanidades, pelos meus livros de teoria literária, de linguística, chegou finalmente a hora de conhecermos os meus livros de literatura. Eu vou começar hoje mostrando para vocês os meus livros de literatura estrangeira. Caso você tenha o interesse de adquirir alguma das obras que eu vou mostrar no vídeo de hoje, peço que você clique no meu link de afiliado que eu vou deixar na descrição do vídeo. Clicando no link, você será direcionado para o site da Amazon e a partir daí qualquer livro ou produto que você adquira, uma parte da sua compra, do valor da sua compra, será destinado para o canal sem que você tenha custo nenhum adicional por isso. Essa é uma forma de você não apenas enriquecer o seu acervo, mas também incentivar a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom gente, então começamos aqui com a parte de literatura estrangeira. Ela é dividida por autores, ordem alfabética do sobrenome do autor. Ela não tem divisão por gênero, para que não separe o autor, né? Por exemplo, um autor que é ao mesmo tempo contista, romancista, mas também poeta. Se eu dividir por gênero, esse autor vai ficar com as obras separadas, não é isso que eu quero. Não é dividido por literatura nacional, não, é apenas literatura estrangeira. As únicas divisões nacionais que temos é a de literatura portuguesa e literatura brasileira, que ficam para outro vídeo. Mas antes de passarmos à ordem alfabética dos autores por sobrenome, né, nós temos aqui as antologias. Começando aqui com 8 séculos de poesia alemã, um livro organizado e ao mesmo tempo comentado por Olívio Caeiro. Peço desculpas aí porque o cachorro do vizinho está querendo participar do vídeo. Esta obra que eu comprei na época em que eu comecei a cursar alemão, já falei aqui para vocês que cursei um semestre de alemão, quase isso. Na época, para treinar a leitura de alemão, eu comprei este livro. Na verdade, ele é em português, né? O texto é em português, as análises, mas os poemas são em alemão. Então eu ia treinando a leitura do alemão por meio dos poemas. Acaba que hoje em dia, por mais que eu não tenha dado continuidade ao curso, mas é bacana porque vale como uma historiografia da poesia alemã. Os poemas a gente busca uma tradução na internet. Esta obra aqui é uma antologia que saiu pela editora Companhia das Letras logo no início da história da Companhia das Letras, Retrato do Amor quando Jovem. Aqui são textos com o tema do amor por grandes autores, né? Tem texto aqui de Shakespeare, tem texto de Dante. Escombros e Caprichos, o melhor do conto alemão no século XX, organizado por Rolf Renner e Marcelo Bax. Aqui tem muito autor, tá? Muito autor mesmo. Vocês estão vendo aqui os nomes deles aqui na capa, o que dá um panorama bem bacana da contística alemã ao longo do século XX. O melhor do teatro grego. Aqui é uma publicação da Clássicos Aar, com textos de Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. No caso aqui, Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e As Nuvens, uma edição comentada. 3 antologias daquela coleção listrada da Companhia das Letras, contos de horror do século XIX, escolhidos por Alberto Mangel, 103 contos de fadas, escolhidos por Angela Carter, e contos fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Tem também uma outra seleção, que são os contos de amor do século XIX, eu ainda não tenho aqui. Haikai, Antologia e História, uma obra de Paulo Franchetti e Elsa Taeko Doi. Este livro vai reunir textos de Basho, Buson, Issa, entre outros haikaístas clássicos do Japão. Poesia erótica, em tradução de José Paulo Paes, é bilíngue, né? Então ele tem os textos no original de um lado e a tradução em português do outro. E aqui, Lazarilho de Tormes, é uma obra da literatura em língua espanhola. Quem saberia falar melhor sobre ela seria minha esposa, né? Que
foi quem cursou espanhol, foi quem leu esta obra ao longo da graduação, eu ainda não li. Hibisco Roxo, de Chimamanda Adichie, muito bom este livro, gostei muito da leitura. Outro livro dela, Americaná, aqui de um escritor africano de língua portuguesa, José Eduardo Agualusa, Nação Crioula. Aqui da chilena Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, uma edição da Bertrand Brasil. Longa Pétala de Mar, também de Allende. A minha edição da Divina Comédia, em 3 volumes, que sai pela editora Nova Fronteira. O primeiro volume, Inferno. Segundo volume, Purgatório. Terceiro volume, Paraíso. Esta edição poderia ser num volume só, não gosto desses livros muito fininhos. E aqui um livreto com as ilustrações feitas por Doré. Também de Dante Alighieri, Convívio. Isso aqui são comentários a respeito da produção de textos do próprio Dante, né? O autor falando de sua produção literária. Mini Imaginário de Andersen. Aqui são textos de Hans Christian Andersen. São adaptações, né? Mas é uma edição bem bonita, ilustrada. Muito bacana mesmo, eu comprei isso aqui para meus filhos lerem. Aqui aquelas obras do box de Jane Austen, da editora Nova Fronteira também, aqui Razão e Sentimento. Este é o primeiro box, Orgulho e Preconceito e Emma. Eu não tenho o segundo box. De Balzac, o Coronel Chabert, seguido de A Mulher Abandonada. Aqui faz parte da longa Comédia Humana, né, de Balzac. De Nir Baran, Boas Pessoas, não li este livro ainda. De Calderón de la Barca, A Vida é Sonho, uma obra da literatura espanhola. Minha edição de Peter Pan, de Barry, aquela edição comentada e ilustrada da Clássico Zahar. De Georges Bataille, Poemas, uma edição da editora da UFMG, também é uma edição bilíngue. Minha edição das Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Em seguida nós temos o Decamerão, de Boccaccio, aquele box também da editora Nova Fronteira. Em seguida já entramos aqui nas obras de Borges, Jorge Luiz Borges, História da Eternidade. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre um capítulo deste livro, um ensaio deste livro. Ficções, o Aleph, e 9 ensaios dantescos e a Memória de Shakespeare. Esta aqui é a edição em espanhol do Aleph, que minha esposa usou durante a graduação, e foi daqui que ela retirou o texto que ela analisou na monografia de conclusão de curso, A Casa de Astério. Muito bom, inclusive eu aconselho vocês a lerem. É um texto que tem muitas referências mitológicas. E algumas obras sobre Borges, como de Ana Cecília Olmos, Por que Ler Borges? O Século de Borges, de Eneida Maria de Souza. Borges, Uma Poética da Leitura, de Emir Monegal. E Borges, Sobre a Amizade e Outros Diálogos. Aqui são entrevistas com o autor. O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne. E O Menino no Alto da Montanha, do mesmo autor. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, também da Clássico Zahar. Poemas, de Lord Byron. O Quinto Evangelho, de Ian Caldwell. Este livro é muito bom. Um assassinato que acontece dentro do Vaticano, e você é conduzido a uma investigação dentro dos muros do Vaticano mesmo. Você vai conhecer a organização do Vaticano, a hierarquia, tudo aquilo que faz parte ali da Santa Sé. Você vai entrar mesmo nos porões do Vaticano atrás de pistas para este assassinato e tudo que está envolto aqui, questão do sudário. Ele faz uma grande salada aqui, mas ao mesmo tempo muito criativo, muito bom o livro, tá? Aqui de Camus, O Estrangeiro e O Mito de Sísifo. De Lewis Carroll, Alice, aquela edição da Clássico Zahar, que tem Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Aqui, na verdade, eu deixei na ordem alfabética, mas isso era para estar lá na parte das antologias, no comecinho, porque é outra seleção de Angela Carter. Alguns desses contos, histórias que hoje em dia nós temos uma visão diferente, né? Uma outra versão dos contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho e tal. Ela traz aqui as histórias originais, que não eram bem assim, histórias infantis, né? Nos moldes que nós conhecemos atualmente. Bem bacana isso aqui. A nossa primeira edição de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, aqui é a edição em espanhol, que sai pela editora Mestas. Foi por esta edição que eu e minha esposa lemos o Quixote, mas nós temos aqui também a edição do Clube de Literatura Clássica, uma belíssima edição também,
Eu já mostrei, inclusive, para vocês no Book Haul. E aqui um livro que tem as ilustrações da obra feitas por Gustave Doré. Também de Cervantes, novelas exemplares. Aqui de Corneille, o Cid, Horácio e Polieucto, uma edição da Biblioteca Martins Fontes, tem muitos livros bons nessa coleção. Aqui alguns livros de Mia Couto, autor moçambicano, Antes de Nascer o Mundo, Histórias Abençonhadas, O Fio das Miçangas e Terra Sonâmbula. E aqui 2 livros de Agatha Christie, Mistério no Caribe e A Noite das Bruxas. Passando aqui para a segunda prateleira, nós temos Um Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, livro que saiu pelo Clube de Literatura Clássica. Também de Defoe, aqui a minha edição de Robinson Crusoe, que sai pela Penguin Companhia. E aqui uma coleção de contos de fantasmas, também de Defoe, que sai pela LPM Pocket. 2 livros de Charles Dickens, Uma Canção de Natal e David Copperfield, ambos pela Penguin Companhia. Aqui minha coleção de livros de Dostoiévski, eu estou montando a coleção toda por esta edição aqui da editora Martin Claret. Gente Pobre e a Anfitriã, Início e Fim, reúne Noites Brancas e O Eterno Marido. Diário do Subsolo, vocês podem perceber que os títulos são diferentes daqueles títulos da editora 34. O tradutor aqui, Oleg Almeida, é o tradutor da maioria dos livros e o revisor das traduções nos livros que ele não traduz realmente. Ele até tem um vídeo aqui no YouTube explicando por que os títulos são diferentes. Vale a pena vocês conferirem. Crime e Castigo, alguns títulos, né, são diferentes. Este aqui, por exemplo, não é. Crime e Castigo, muito bom. Eu li este livro aqui ano passado. Pensei em fazer uma resenha aqui para o canal, mas acabei que na correria ali, na época da mudança, acabei não fazendo, mas fica aí para em breve eu fazer a resenha deste livro, fazer um comentário sobre este livro. Tem muita coisa bacana para se comentar aqui. O Jogador, Os Irmãos Karamazov, que será o próximo que eu lerei de Dostoiévski. O Idiota. Aqui minha pequena coleção de Umberto Eco, O Nome da Rosa. Tem uma edição mais bonita, eu quero adquirir inclusive, saiu agora pela editora Record também, mas muito linda a edição. Embora eu vá manter esta aqui, porque eu tenho boas lembranças da leitura que fiz do livro com esta edição, mas a nova está belíssima e eu vou fazer com certeza a releitura assim que a comprar. A Misteriosa Chama da Rainha Loana. Este aqui é tão bom quanto O Nome da Rosa, tá? Eu gostei tanto deste quanto do Nome da Rosa. Não é tão conhecido aqui no Brasil, eu não vejo tantas pessoas comentando. Trata de memória de uma forma belíssima, né? A perda da memória. E ele usa aí a metáfora da memória de papel, né? Porque é um livreiro, uma pessoa que tem uma vasta cultura e quando ele perde a memória, ele basicamente só tem lembranças de trechos de livros, né? E com esses trechos de livros ele vai tentando recuperar quem ele era. E, enfim, eu não vou falar muita coisa sobre o livro, ele faz uma viagem e vai aí, através de livros, papéis, revistas, na casa do seu avô, no interior, né, da Itália, ele vai fazer uma viagem a si mesmo através da memória de papel. Número 0, o último publicado em vida por Umberto Eco, saiu em 2015 e é um ótimo livro também, embora não seja também tão conhecido, mas é um ótimo livro. E T.S. Eliot, Poesia, um dos autores que eu mais gosto, né, um dos poetas que eu mais gosto, já falei dele inclusive aqui no canal. De Eurípides, Duas Tragédias Gregas, Écuba e Troianas. Minha edição do Grande Gatsby, de Fitzgerald, que saiu pelo Clube de Literatura Clássica. E aqui o livro de brinde que veio é a Seleta Gatsby, que traz, se eu não me engano, 4 contos de Fitzgerald. O Diário de Anne Frank, uma edição aqui da editora Novo Século. Não é um livro óbvio de literatura, mas eu deixo aqui por não ter uma parte mais apropriada para deixá-lo. Aura, de Carlos Fuentes, excelente livro, eu fiz vídeo aqui no canal, fica o convite para vocês assistirem. Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell, romance do século XIX da Inglaterra. Aqui de Goethe, Torquato Tasso,
é o livro que veio de brinde na edição de Jerusalém Libertada, de Torquato Tasso, que é um texto, um texto literário de Goethe sobre Tasso, né, sobre o autor da Jerusalém Libertada. E, enfim, são os dois únicos livros de Goethe que eu tenho, que é este e Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu não tenho, por exemplo, o Fausto aqui, para vocês terem uma ideia, né? Aqui de Góngora, poesia, poeta espanhol, é da Penguin, mas não é da Penguin companhia, da Penguin mesmo, internacional, uma obra toda em espanhol. Aqui de Saxo Grammaticus, Rei Amleth. Este livro veio de brinde na edição do Clube de Literatura Clássica de Hamlet, de Shakespeare. E quando eu fiz a releitura de Hamlet, que fiz também a resenha aqui no canal, eu também comentei este livro, fiz uma análise comparativa das duas obras, e fica o convite para vocês assistirem. Então, meu vídeo sobre Hamlet, de Shakespeare. De John Green, A Culpa é das Estrelas. Judas o Obscuro, de Thomas Hardy, excelente livro também. Li na época por indicação de um professor. A Letra Encarnada, de Hawthorne, é um livro que eu estou lendo no momento e estou gostando muito da forma como o autor desenvolve seu texto com muita ironia. Às vezes parece, lógico, resguardados os respectivos estilos, né? Mas às vezes parece que eu estou lendo Machado de Assis, dada aquela ironia presente no trato de determinados tipos sociais. Eu estou lendo este livro por indicação, por pedido de uma inscrita do canal, Mônica, que pediu para fazer uma resenha. Contos Bizarros, também de Hawthorne, que saiu ambas as obras do Clube de Literatura Clássica, né? Este aqui é o livro de brinde. Por Quem os Sinos Dobram, de Hemingway, e do mesmo autor, O Velho e o Mar. Essas edições, essa nova edição, né, da obra de Hemingway, que está saindo pela Bertrand Brasil, é muito bonita. De Hesíodo, Teogonia e Trabalhos e Dias. Aqui de Homero, veio no box, né, da editora Nova Fronteira, a Ilíada e a Odisseia. São edições excelentes. Eu fiz a primeira leitura dessas obras pela tradução de Jaime Bruna, também professor renomadíssimo da USP, mas que fez a tradução na época em prosa, né? Texto corrido e tal. E aqui não, aqui é uma tradução em verso. Uma tradução muito boa, eu gosto particularmente mais, embora respeite muito e tenha gostado da leitura das obras no texto em prosa, mas gostei muito mais desta tradução. E, enfim, esta edição é muito boa também porque ela tem um texto introdutório bem bacana, que trata da questão homérica, questão essa que eu quero trazer aqui, né, a questão da autoria dos livros. Quero discutir isso mais com vocês, por isso mesmo comprei recentemente este livro, né, para estudar mais a fundo sobre Homero e trazer um conteúdo de qualidade aqui para vocês sobre este autor. A edição que eu falei, que também é muito boa para quem gosta de texto em prosa, né, para quem prefere o texto em prosa, é da editora Cultrix de São Paulo. Talvez vocês achem na Amazon, tá? Aqui sobre Homero, Homero Múltiplo, de André Malta. Tem muitos temas bacanas aqui sobre Homero. E aqui o Questões Homéricas. Eu mostrei este livro no book haul do mês de dezembro, né? Alguns livros de Khaled Hosseini. Minha esposa adora este autor, né? O Caçador de Pipas é o único que eu li dele. Muito bom este livro aqui. E esta edição especial é belíssima. É toda ilustrada, tem fotografias ao longo do livro inteiro, né? Fotografias em preto e branco, coloridas, enfim. Um livro que saiu pela editora Nova Fronteira. E aqui as edições da Globo, né? Globo Livros, A Cidade do Sol e O Silêncio das Montanhas. Aqui meus livros de Victor Hugo, ou Victor Hugo. Começando aqui, este livro eu comprei recentemente para os meus filhos, né? Os Miseráveis em Quadrinhos. Bem bacana esta adaptação, andei dando uma lida também, da editora Princípios. Se você quer um livro para iniciar seus filhos nos Miseráveis, esta edição aqui é aconselhadíssima. Assim como a adaptação que Valcir Carrasco fez, que foi o meu primeiro contato com os Miseráveis. Foi com aquela tradução que eu li na época da escola que eu comecei minha paixão pela literatura, né? Por isso que eu tenho uma história de carinho com os Miseráveis. Esta obra que eu reli ano passado, terminei no finalzinho do ano e pretendia trazer uma resenha para vocês, mas acabei não trazendo também, devido aos atrasos no cronograma do canal na época da mudança. Mas quero trazer sim
a resenha do livro, porque é o meu livro favorito. Esse aqui é o livro da minha vida, né, na verdade. E foi a partir deste livro e do amor por este livro que começou toda essa história, né? Aqui eu tenho o box da editora Nova Fronteira em 2 volumes, bem bonito, bem bacana este box. Aqui que saiu pelo Clube de Literatura Clássica, Os Trabalhadores do Mar. O livro de brinde que veio foi O Último Dia de um Condenado. E nós temos também aqui o Corcunda de Notre Dame, naquela edição de bolso da Clássico Isahar. Eu não tenho ainda O Homem que Ri. Tem uma edição, inclusive, bem bonita da editora Martin Claret, em capa dura, tamanho grande. Eu quero comprar, né, porque é um dos únicos livros, fora estes aqui, que são disponíveis de Victor Hugo aqui no Brasil. Aqui a biografia dele é escrita por Max Gallo. Este sou eu. Ela é em 2 volumes, eu infelizmente só tenho o tomo 2, né? São 2 tomos. Na verdade, isso aqui eu ganhei, este tomo 2, então não foi comprado por minha iniciativa, mas em breve eu pretendo comprar o tomo 1 para poder ler a biografia deste, que é um dos autores que eu mais admiro, né? E aqui, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos próximos, eu darei continuidade à apresentação da parte de literatura estrangeira e entrarei em seguida em literatura portuguesa e literatura brasileira, que é a parte mais rica da minha biblioteca. Não deixem de interagir deixando seu comentário, dizendo se você conhece alguma ou algumas das obras que eu mostrei aqui hoje. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental para enriquecer este canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.